nesta sequência, no fundo, final da exposição, há quase um apaziguar em relação a este momento mais tenso, mais emotivo, quase violento da obra dos últimos anos, mas também uma relação com o que são as duas temáticas fundamentais da sua obra. Uma, o onírico, outra, a metamorfose. Portanto, temos uma sequência neste conjunto que nos fala desta relação do desdobramento das várias figuras, dos seres. Temos aqui, em particular, estas três figuras unidas pela anca, quase como os três pinheiros siameses que existiam no seu jardim de infância e que terão repercussões ou transfigurações dentro da própria obra. Ou até, não é, esta metamorfose da capa do toureiro que subitamente se torna o próprio touro. Neste conjunto existe também uma outra sequência no que diz respeito a esta ordem dos tecidos, que tem a ver com a viagem a Marrocos e todas as figuras, em particular as mulheres, todas recobertas de véus, que se vão também introduzindo subtilmente no conjunto da própria obra, ao ponto de quase não se poder distinguir onde começa a pessoa e onde acaba o tecido. Dentro destas sequências, temos, portanto, sempre conjuntos em que a figura humana é o personagem central. A Maria Antónia, ao contrário do que era a moda da época, rejeitou completamente o abstracionismo geométrico e, nesse sentido, dedica-se ao figurativo em absoluto. Seja a figura humana que se senta quase como um rochedo, seja esse rochedo que subitamente se transforma em tecido, e esse envolver do tecido transforma este ser humano quase numa espécie de lagarta e essa lagarta, por sua vez, no casulo, que é a cama, e depois se libertam quais borboletas ou anjos dessas camas. Esta sequência que temos à esquerda, no fundo, aproxima-nos deste grande momento da sua obra, que são as camas, os leitos. Ela dedica, de facto, grande parte da sua obra a esta temática, desde o início, com figuras no início do casamento mais sensuais, quase eróticas, podemos dizer, como algumas que temos aqui, ou outras que já têm a ver com a partida da primeira casa do casal, em que chovia por cima da cama, e então há quase todo um diluir das próprias figuras que se agarram à cama como uma barca de salvação e que vão aos poucos deslizando da cama para o tapete. No final, temos talvez a fase mais solitária, mais melancólica da artista, em que temos um conjunto de camas em que as figuras estão sempre a sós. Mas num ato de prostração quase que nos direciona para esta temática do onírico, do sonho, do ir sobrevoando, não é? Ou levantando dos lençóis à medida que o mundo real e as figuras de cá nos agarram à realidade, e as figuras no fundo vão voando, transmutando e transformando-se. A artista deixa-nos com uma obra completa. Apesar de ter falecido aos 32 anos, em 1973, deixa-nos com uma obra bastante vasta, cerca de 1000 obras, das quais temos 150 em exposição, e que no fundo nos dão um contexto da sua profundidade. A exposição tem um momento de pausa, em que as pessoas podem sentar-se, no fundo descansar, absorver, criar também, nesta diferença de escalas do próprio espaço, uma relação de intimidade com a própria artista. Sentarmos-nos como se estivéssemos em casa com ela a desenhar, ou de pé, olhando para cima, sempre nesta ideia de estarmos a sonhar universos imaginados. Neste momento de pausa somos acompanhados por música. A música que ela própria ouvia enquanto desenhava, jazz, por norma, neste caso o disco Time Out, de Dave Brubeck, sobre o qual ela nos escreve que ele levava às nuvens. Deixa-nos também um conjunto de alguns catálogos que foram realizados para outras exposições. A única exposição que ela realiza em vida é em 1970, na Cooperativa Árvore. Realiza-se já após a morte outra exposição na Cooperativa Árvore em 2002, que depois parte para Madrid, para o Círculo de Belas Artes, para a Croácia, para Berlim. E esta exposição, no fundo, é mais ampla no que tem a ver com esta relação com a própria obra. Portanto, há uma vertente bastante mais dinâmica de vários momentos da sua própria obra, que no fundo nós catalogamos dentro do catálogo da própria exposição, vamos fazendo uma resenha explicando esses vários momentos e que as pessoas podem ler aqui também na própria exposição, na sua cor favorita, de novo, o vermelho, este vermelho como um coração.